Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Elvis Presley. Vou falar mais especificamente sobre um lançamento do Elvis, cara, que eu tô ouvindo demais ultimamente, que eu acho que é único e indispensável aí na coleção de qualquer fã do artista, beleza? Só antes de começar, cara, verifique a sua inscrição no canal, tá? Porque você precisa estar inscrito aqui para receber aí, né, as notificações dos vídeos que eu vou lançar aqui. Toda semana sai vídeo. Ative as notificações também no sininho, né, que ajuda bastante aí você saber quando vai sair vídeo. Já deixa o seu like aí no início do vídeo, se for possível, porque ajuda demais na divulgação, beleza? Então vamos falar aí sobre esse lançamento do Elvis Presley, que é o seguinte, cara. Hoje eu quero falar aqui sobre um dos melhores box sets do Elvis, que é o box de 1992, que é esse aqui, cara, que é o The Complete 50s Masters, lançado em 92. Por que esse box aqui é tão especial? Vocês veem que tá até, né, um pouco gasto aqui a caixa. Vou mostrar para vocês tudo que tem aqui dentro, os encartes, os CDs e tal. Vou falar a minha opinião completa sobre esse box aqui maravilhoso. Por que ele é tão especial? Porque esse foi o único box do Elvis, porque saíram 3 boxes assim, na verdade 4, né? Sobre as décadas, né? Então esse aqui em 92 sobre os anos 50, depois você teve dos anos 60, parte 1, depois um outro dos anos 60 e o box dos anos 70, que eu até tenho ele aqui, cara. A caixa tá até bem danificada aqui, mas os CDs, que é o que realmente importa, estão intactos, né? Mas, cara, esse box aqui dos anos 50, ele é especial porque ele foi o único box que trouxe o material completo da década. Então, tudo, absolutamente tudo, que o Elvis Presley gravou e foi masterizado, né? Ou seja, as masters do Elvis Presley, né? Que receberam ali o tratamento de estúdio, mixagem, masterização e tal. Tudo está nesse box aqui, tudo. Então, tudo que ele gravou ali, desde 1953, quando ele gravou aquele primeiro acetato pessoal dele, depois eu explico essa história, né? Até ali o final da década de 1950 está nesse box, né? Então, realmente é um material muito completo e absolutamente indispensável aí para qualquer fã dessa fase do Elvis Presley, né? É uma caixa numerada, então você tem aqui essa tag, né, que mostra aí a numeração, que já é algo bem legal. Você tem aqui, começar pela capa, né? Você tem uma foto aqui espetacular do Elvis, depois no encarte eu vou mostrar ela com a qualidade melhor, né? E você tem aqui, cara, o tracklist, né, da caixa, que você tem aqui, cara, 140 músicas nesse box, 140 músicas, sendo que 14 delas são inéditas desse lançamento. Então, em 92, quando essa caixa aqui saiu, foi a primeira vez que essas faixas viram a luz do dia, né? 14 faixas inéditas, incluindo aí raridades, né? Gravações ao vivo, outtakes do estúdio e coisas assim muito interessantes para quem é fã, né? Então, cara, o que acontece? Nesse box aqui eu deixei os CDs do lado de fora que eu vou mostrar separadamente para vocês. Você vem, o que você vê aqui quando você abre essa box? Né? Vendeu demais isso aqui, né? É interessante falar que vendeu assim, mais de 2 milhões de cópias, foi certificado platina, né? Duplo platino até. Foi um sucesso absoluto esse box aqui do Elvis, né? Você tem aqui, cara, materiais muito interessantes. Tem uma propaganda aqui do Elvis The Lost Performances, que é um outro lançamento aí com algumas raridades, né? E aí, cara, você tem nesse kart aqui coisas interessantíssimas, tipo essa coleção de selos aqui, né, do material dele dos anos 50. E você tem um encarte tão completo que é praticamente um livro, né? Vou tentar passar um pouco aí para vocês verem. É praticamente um livro. Tá até bem empoeirado esse encarte aqui. Mas, cara, é muito interessante, porque esse encarte aqui, ele, além de narrar ali a história, né, do Elvis ali ao longo dos anos 50, ele também traz as informações técnicas sobre cada gravação que tem aqui nos CDs do box. Então eu acho isso realmente muito legal. Por quê? Aí você fica sabendo exatamente em que ano e que dia, né, em que mês foram gravados cada faixa, onde foi gravada cada faixa. Então é um material extremamente rico aí para quem é fã dessa fase aí de 1950, né, do Elvis Presley. Só passando um pouquinho aí o livro para vocês verem, que é bem grande, bem completo. É um livro mesmo, né? Praticamente um livro, bastante fotos inéditas aí, né? E aí, cara, além desses textos aqui, né, que fazem aí uma busca pela história do artista, você tem isso aqui que é muito legal, que são as informações técnicas, né? Então, cada uma das 140 faixas que você tem aqui, né, todas as informações. Então, quem gravou cada instrumento, a data em que foi gravada, né, aonde foi gravado, em qual estúdio. Então, realmente é espetacular esse encarte aqui, né? Não dá para dispensar. Tem umas fotos também muito legais do Elvis aí da época, né? Então,
realmente é um material muito, muito completo. Você vê a diferença, né, da época. A gente está falando de 92. E que dia, né, em 2025, que alguém ia fazer um box desse com livro, com pôster, com selo, CDs ali, né, material tão bem trabalhado assim. Né? Isso aqui é na ápice da era do CD. Né? O CD ainda era uma novidade, era algo que despertava muito o interesse aí dos compradores. E aí a gente vai para os CDs, que é o que realmente importa. São 5 CDs, 5 discos aí que vêm nesse box, todos lindos, né? Tem a sua, cada um tem a sua personalidade aí, eu vou explorar melhor cada um. E aí o que acontece? Nesses 5 CDs você tem dividido o material completo, né, que foi masterizado aí, todas as masters dos anos 50 do Elvis, mais algumas raridades. O primeiro CD desse box é eles são numerados, né? Então é o Complete Masters 1, que é esse aqui. Você tem essa arte aí, né? Tem essas fotos aí bem dos primórdios da carreira do Elvis ali, dele tocando. Vou mostrar para vocês o verso também. Cada CD tem muita música, viu? Tem mais de 20 músicas aí em cada CD e cada um tem uma cor. Você tem um Picture Disc, né? Que não era sempre que acontecia isso nos anos 90, mas você tem aqui o CD com a foto, cada um com uma cor, esse aqui é o amarelo, e às vezes a cor do tracklist aqui acompanha a foto do CD. Vou tentar mostrar para vocês aí, não sei se vai dar para ver alguma coisa, para vocês terem noção aí das músicas que tem nesse CDzinho aqui do Elvis, né? E aí nesse CD, nesse primeiro CD do box, você tem as gravações da Sun Records, que são as gravações primordiais, né? Então antes ali dele fechar o contrato com a RCA, ele gravou essas músicas aqui pela Sun, que é um selo muito, muito menor, e inclusive esse álbum ele abre com a primeira gravação que a gente conhece do Elvis Presley, né? A primeira gravação que ele fez na vida, que é My Happiness. Ele gravou isso aqui quando ele tinha 18 anos, ele entrou no estúdio ali de rua mesmo da Sun, e gravou como um presente para a mãe dele um acetatozinho, né? Que era um vinil, parecendo um disco de vinil ali, um material mais frágil, né? Desgastava com o tempo. Você pode gravar uma faixa de um lado, uma faixa do outro. Ele gravou My Happiness no lado A e That's When the Heartaches Begin no lado B, em 1953, né? Gravou e deu de presente para a mãe dele. E você tem essa música aqui, cara, para abrir o box, para abrir o disco. Então é muito, muito interessante, né? Quase como se eu estivesse vendo um documentário do Elvis. E aí você tem outras faixas aqui bem antigas ali, de 1954, né, como That's Alright, foi o primeiro hit do Elvis, né, de rádio, I Love You Because, Harbor Lights, Blue Moon of Kentucky, Blue Moon, Tomorrow Night, I'll Never Let You Go, enfim, todas essas faixas aqui da época da Sun estão concentradas nesse primeiro CD, né, e é muito, muito legal, né, você ouvir essas faixas aqui, porque é o começo da história dele, né. Mas no CD1 você também tem as primeiras gravações ali da RCA de 1956. Então aqui já tem Heartbreak Hotel, já tem ali I'm Counting on You, Blue Suede Shoes, né, One Sided Love Affair, Tutti Frutti, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You, que são as faixas aí que estão até no primeiro LP de estúdio dele, da RCA, né, que é o Elvis Presley de 56. Então aqui nesse CD1 você tem todo o material, né, ali primordial da Sun e também as primeiras faixas ali da RCA, né? Então ele já entra em 56 nesse primeiro disco. O segundo, cara, e é interessante falar, porque quando eu comprei esse box, esse aqui é o único CD que veio gasto. Os demais não tinham nenhuma. A caixa vem já prejudicada, né? Mas esse CD aqui foi o único que tinha algumas marcas de uso ali na mídia. Os outros não tinha nada, zerados. Eu acho que a pessoa que tinha isso aqui, lá nos anos 90, só tirou esse CD da caixa para ouvir. Tá até um pouquinho mais amarelado que os outros, né? Essa parte branca aqui. Mas só esse que está gasto, o resto está perfeito. E aí aqui você já vai, né, direto aí para 56 e aqui todos os grandes hits dele, né? É um dos CDs mais fortes do box. Então aqui você tem músicas como Hound Dog, Don't Be Cruel, né, Love Me Tender, você tem Love Me, você tem When My Blue Moon Turns to Gold Again, Old Chap, você tem Rip It Up, né? E tem até algumas gravações gospel dele aqui do álbum de Natal, né? I Believe, Ruby Peace in the Valley, né? Então, assim, aqui já começa a englobar ali 56, 57, aí já saímos aí dos primórdios do Elvis, né? Esse segundo CD aqui também é muito bom, com a arte rosa aí, né? Traz as grandes faixas do Elvis. O terceiro, cara, é o que eu mais gosto desse box. Eu acho o CD muito, muito bom. Eu vi ele demais recentemente, que é esse aqui. Tem essa foto aqui sensacional do Elvis ali, dos anos 50, né? Grande foto aí. Do CD número 3, você tem aí o verso do CD. E aqui, cara, você tem muita música de 57, né? Aí, CD azul, bem bonito o CD. E aí você tem aqui, cara,
Então, os álbuns de estúdio dele, os LPs de estúdio, então, por exemplo, Elvis Presley, o Elvis de 56, o Elvis Christmas Album, King Creole, todos esses LPs estão englobados completos aqui nesse box, né, nesses CDs. Aqui você tem o álbum de Natal completo, que eu adoro aquele álbum de Natal de 57, né? Tem o lado A com músicas natalinas e o lado B com músicas gospel. Tá todo ele aqui. E você também tem outros sucessos aí do Elvis, né? Você tem, por exemplo, Party, que abre ali o segundo álbum, né? Você tem Jailhouse Rock, né, do filme que ele gravou ali. Você tem Blue Christmas, White Christmas, você tem a That's When the Heartaches Begin. Isso aqui é muito interessante, porque o CD ele abre com essa faixa que foi ali da primeira gravação que ele fez. Então, o lado A, igual eu falei, era justamente My Happiness, né? E That's When the Heartaches Begin. Foi a primeira vez que o mundo ouviu essa faixa nesse CD aqui, nesse lançamento, em 92, né? Quando apareceu essa gravação aí bem primordial do Elvis, adolescente ali, cantando para a mãe dele. Então é muito interessante, né, o material. Então aqui você, continuando, você tem aqui o CD 4, mostrando aí o Elvis com sua roupa de militar, né? Ele iria para o exército ali, para a Alemanha, servir ao exército. Você tem esse CD 4 aqui, que também é muito interessante, cara, porque esse CD ele fecha com uma entrevista do Elvis, né? Única vez nesse box que você tem ali o Elvis falando ali, dando uma entrevista, né? Então, esse box aqui também adentra aí os anos 50, né? Segunda metade dos anos 50. Então, você tem músicas aqui como Trouble, Don't, você tem Steadfast, Loyal and True, você tem A Big Hunk of Love, I Need Your Love Tonight. E ele fecha com uma entrevista, cara, de 12 minutos do Elvis, cara, que é muito, muito legal, de setembro de 1958. Muito interessante. Então, esse disco aqui já entra ali em 58, né? Pro final aí dos anos 50. E ele fecha essas gravações masters, assim, né? Por quê? Porque o próximo CD, que é o CD de número 5 desse box, ele já é um CD com raridades, né? Então você tem esse CD aqui, Rare and Rockin', que traz aí raridades. Então você tem outtakes, né? Ele gravando takes alternativos ali no estúdio de músicas que a gente já conhece. Você tem algumas gravações ao vivo. Então é um CD que o fã do Elvis ele vai achar muita coisa interessante aqui dessa arqueologia, né, do Elvis que foi feita nesse box sensacional dos anos 50. E ele fecha esse box aqui magistralmente, né, trazendo aí essas raridades, né? Então você tem aqui, cara, diferentes takes, né, de Blue Moon of Kentucky. Você tem aí Full Full Full. Você tem Lordy Miss Cloudy, Shake, Rattle and Roll. São raridades, né? São takes alternativos. Você tem ali uma versão lenta de Lovin' You, uma versão mais rápida de Lovin' You. Você tem uma versão rápida de Ain't That Lovin' You Baby. Você tem outro take de Old Chap, né? Então esse aqui é um material para fã mesmo, para quem gosta de ouvir essas raridades, né? Então, cara, esse foi o box de 1950 completo. Cara, isso é o que é o mais impressionante. Você ter a década completa do Elvis num box é realmente sensacional. É um material maravilhoso, com muita informação ali no livro, né? Os CDs são, assim, ótimos de escutar, né? E realmente, cara, é um lançamento indispensável, né? Vendeu milhões de cópias, foi muito, muito importante, né? Para os fãs aí de Elvis, ajudou a reviver ali numa época que ele não estava tão em alta assim, porque o Michael Jackson já tinha chegado ali com tudo, né? Mas é um grande, grande lançamento, eu acho maravilhoso, um dos meus box favoritos do Elvis Presley. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Quero pedir para você deixar nos comentários a sua opinião sobre essas músicas, sobre esse box, sobre o Elvis, né? Deixar aí o que você quiser dizer sobre o vídeo. Eu agradeço demais a audiência de todos vocês. Ficamos por aqui e até semana que vem.